Estamos de volta aqui com mais um vídeo, o vídeo concludente aqui do nosso curso, para mostrar um pouco para vocês o resultado final. E o resultado final não é esse aqui, tá? Esse aqui é apenas o primeiro render teste que nós fizemos. E aí nós tínhamos este resultado aqui. Então, depois de alguns ajustes nos materiais e nas texturas, a gente chegou nesse outro resultado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Seta para a direita. Aqui, chegamos nesse resultado. Conseguimos dar uma ajustada aqui nas cores. Mas ainda não estava um resultado interessante. Então, em off, devido ao peso do processamento, eu fiz mais alguns ajustes. E chegamos nesse resultado de renderização bruto aqui. E aí, com esse resultado, eu levei no composto do Blender fazer mais alguns pequenos ajustes, coisa pouca, e esse é o resultado final que eu pude obter com todo o trabalho que a gente fez aqui. E vou lá para o Blender agora mostrar para vocês quais foram as mudanças que eu fiz para chegar nessa imagem e como eu cheguei nessa imagem, tá? Inclusive, modelei alguns assets extras, coisa pouca, e vou mostrar para vocês agora dentro do Blender. Na verdade, eu fiz 9 ajustes ao todo e vou compartilhar com vocês aqui agora. Aqui está a cena, ok? Então, o primeiro ajuste que eu fiz, vamos falar logo de background aqui, de environment. Eu coloquei esse plano atrás aqui. Nesse plano eu carreguei um material do tipo Image Texture e carreguei essa imagem da cidade de Gotham City. Peguei essa cidade de Gotham na internet. Então aqui tem só um plano. Inclusive a gente está até com o fundo original ainda, o primeiro que a gente criou. Eu apenas coloquei o plano na frente deles com a imagem da cidade. E modelei esse asset extra aqui, que é esse farol, coisa bem básica, tá? Deixa eu esconder aqui essa cidade de Gotham. Uma coisa bem básica, apenas um cilindro com algumas extrusões. E aqui modelei com outro cilindro uma ideia de uma porca. E fiz esse braço aqui, dupliquei para o outro lado. E fiz essa ideia aqui de uma parede, fazendo uma extrusão também a partir de um cubo, que eu fiz algumas leves modificações. E aqui atrás um cilindrozinho só para o farol ficar em cima. Nada demais, nenhum mistério, tá? Acrescentei uma luz do tipo spot, que é essa luz aqui, que sai do farol. E por que eu acrescentei essa luz? Porque ela nos dá a possibilidade de trabalhar aqui dentro do ambiente de environment a opção do volume scatter, para a luz ela ficar expandindo, ficar aquela volumetria na luz bem interessante, tá? O que acabou no fim não dando tanto efeito, mas no renderizador aí de vocês com a placa de vídeo isso aqui vai ficar bem mais evidente. É só colocar a luz spot e aqui no environment você vai vir aqui em volume, vai clicar nesse botão, pegar esse primeiro de baixo aqui, volume scatter, e vai colocar a densidade dele de 1 para 0.1. Acabei até colocando um pouco de menos aqui, coloquei 0.01, talvez por isso não tenha dado muito resultado. Então vou colocar apenas 0.1. E aí na própria viewport já seria para ver aqui o resultado, mas ele vai apenas dissuadir mais aqui a luz, deixando aquela névoa bem legal. E no color você pode mudar a cor dessa neblina, dessa densidade. Eu coloquei só um amarelozinho bem de leve, só para não ficar branco. E de environment foi isso que eu fiz, tá? Vou pressionar aqui Alt H para voltar o plano da cidade. Então isso foi o que eu fiz para complementar no environment. E aí na visão da câmera, tanto o farol quanto o plano preenche bem aqui
e fica bem legal. E aí você pode, no seu caso, decidir outras posições para o farol, outra posição para a cidade, fica aí a seu critério. Agora vamos ver aqui algumas mudanças no personagem, algumas mudanças simples, mas que deram um detalhe legal. Deixa eu esconder aqui essa câmera e esconder tudo isso aqui de luzes e planos, etc. Vamos tentar ficar só com o personagem aqui. Vou apagar tudo isso aqui também, esconder na verdade. Ah, o símbolozinho do peito eu levei ele lá pro farol também. E como ele tá meio curvo aqui, lá eu coloquei ele numa posição que desse para eu zerar ele no eixo Z, que deixou ele um pouco achatado. Então eu apliquei um Solidify nele para ele voltar a ter uma espessura. E deu para servir bem ali, embora ele ficou um pouco tosco, mas deu para servir bem, tá? Aqui eu fiz um fio com uma curva e na geometria da curva eu apliquei ali um bevel. Nada demais, tá? Coisa básica. Com certeza qualquer iniciante aí sabe fazer. Vamos aqui ao personagem aqui, o nosso herói. Aqui eu dei uma ajustada na capa, dei aquele tapa legal. Apenas movendo aqui com o grab lá no modo de sculpting. Dei uma baixada mais aqui no ombro, inclusive no ombro do personagem também eu dei só uma baixadinha aqui. Empurrei um pouquinho para dentro para ficar abaixo do tecido. Dei uma ajustada no tecido, movendo ele aqui nessa direção. Fechei mais um pouco aqui nessa direção aqui no meio. Abri um pouco mais aqui embaixo. Tentei puxar ele no eixo Y aqui para frente um pouquinho, para dar uma ideia semelhante com aquela que a gente mencionou no último vídeo. Ok? Então na capa foi só isso que eu fiz. Vou esconder a capa e vamos ver um pouco do personagem. Então no personagem eu fiz apenas duas mudanças bem simples, significativas, na verdade três. A primeira foi o olho, eu escureci um pouco mais ele para ele ficar um pouco mais preto e coloquei um roughness mais brilhoso aqui, no caso no olho, né? Como eu não estou com o olho aqui selecionado, você não está vendo o roughness dele, mas é só uma questão de deixar o roughness dele bem baixinho ali, algo tipo 0.2, para ele ficar brilhoso aqui, ó. Ok? Aí ele fica brilhoso e dá a ideia de um vidro. E foi isso. Na pele aqui, na face do personagem, deixa eu pegar aqui a face dele, isolar essa face, entrar aqui no modo de sculpting. Eu peguei apenas o pincel de pintura e acrescentei um pouquinho de tom vermelho, um vermelho meio rosado, bem sutil, em algumas partes da face aqui. Deixa eu dar um toque, deixa eu pegar aqui a ferramenta de pincel, apenas para que vocês vejam. Vou dar um toquinho de nada aqui só para ele voltar a cor. Ok? Foi só isso que eu fiz aqui, com um tom vermelho meio puxado para um rosa, meio amarelo, meio vermelho aqui. Essa mistura mais ou menos aqui entre amarelo, vermelho e rosa. Eu dei uma passada aqui no nariz, próximo aqui abaixo do nariz, para dar uma evidência mais nessa parte. E aqui também dei uma passadinha aqui no queixo, para ele ressaltar um pouco mais essa parte do queixo. E foi só isso aqui que eu fiz de ajuste nessa parte aqui, tá? E aqui no personagem foi onde eu fiz o maior ajuste, que foi justamente o seguinte. Deixa eu entrar aqui no modo de isolamento dele, entrar no modo de sculpt, para você ver o que eu fiz aqui na roupa do personagem, que deu uma característica bem mais interessante. No último vídeo a gente havia falado que no concept lá do Julian as partes eram separadas, né? Então foi o que eu fiz aqui. Eu pintei com o Face Set. Eu dei uma pintada aqui com o Face Set. Dei um toque aqui, ver se ele volta as cores. Não quer voltar. Então eu vou clicar aqui e marcar aqui material.
Então eu pintei aqui o Phase Set, pintei aqui também e fiz o Extract Phase Set e extraí essas partes separadas para poder colocar elas aqui por cima. Então aqui eu tenho essa parte, ó, por cima que eu coloquei, e no modo de escultura eu remarquei de novo aqui os frises aqui com mais força nessa parte de cima e mais suavidade aqui nessa parte, nas laterais também, seguindo o contorno aqui bem direitinho para tentar fazer alguma coisa legal, tá? E o mesmo fiz aqui com essa parte das pernas. Foi só sair marcando aqui, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, né? O Draw Sharp para dentro, depois ele para fora com o Ctrl aqui. Veja que só isso já deu esse volume aqui no personagem, que ficou bem interessante. Então foi só isso em relação ao personagem. Inclusive aqui eu acabei pegando muito para cima do peito. Você pode baixar um pouco. Deixa eu entrar aqui no modo de sculpting. No seu caso é quando você fizer, você pode fazer pegando abaixo do peito. Não faça muito acima assim como eu fiz, que ele acabou ficando fora um pouco do contexto que deveria ser. Ele tem que ficar, na verdade, mais aqui abaixo, ó. Só um pouco mais abaixo aqui. Ok, mais ou menos por aqui. E marquei de novo aqui essa parte aqui, para ele ficar um pouco mais evidente. E pronto. Todas essas cavas aqui eu dei uma remarcadazinha de leve também, só para sinuar melhor. E foi isso aí. Dessa forma a gente tem aí o nosso personagem finalizado. Aqui nas opções de renderização eu desci lá embaixo no Color Management e coloquei aqui no Look um Medium Height Contrast, só para ele dar uma escurecida mais nas cores quando eu fizesse a renderização. E com isso a gente concluiu aqui o nosso projeto, tendo como cena final esta cena que você observa aqui na câmera, que por sinal estou deixando aqui salvo para vocês na parte de arquivos do curso. E o resultado foi aquele render. Aqui no composto, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês alguma coisa aqui do composto. Foi que eu fiz, coisa muito básica, eu não mexo muito no composto. Não fiz esse composto junto com vocês aqui porque pesa horrores, principalmente por causa do denoise. E quando eu coloco esse denoise aqui, o negócio pesa insanamente. Se eu vier aqui em backdrop e habilitar a imagem para aparecer aqui, ele vai pesar demais, porque ele vai ler de novo o denoise em cima dessa imagem. Então ele chega a travar o computador por vários minutos. Então não vou fazer isso aqui. Mas eu apenas acrescentei aqui, primeiramente, um glare, para ele dar um reforço nas luzes, fazer meio que um blur. Coloquei um Resaturation para dar uma esquentada mais nas cores, deixei ele mais contrastado. E coloquei um RGB Curves só para fazer essa curva em S e dar aquela escurecida mais na imagem, para dar um tom mais noturno. Porque como você vê aqui no render bruto, ele ficou meio claro devido à iluminação. Na iluminação a gente não mexeu em nada, era a mesma luz que a gente tinha antigamente, que fizemos juntos aqui, só acrescentei de luz aquela luz do spot que eu mencionei para fazer aquela neblina. Então é isso, não tem nada demais aqui nessa cena, e com isso a gente chegou no nosso resultado final, que eu espero muito que você tenha gostado. Ok, deixa eu ver aqui, tá começando a pesar um pouco, tá acontecendo aqui. E esse é o nosso resultado final, que eu espero que você tenha gostado. Com certeza você vai conseguir chegar no resultado igual ou melhor, utilizando aí todas as técnicas e conceitos que a gente demonstrou nesse treinamento. Então é isso aí, até a próxima.